When God started the Exodus from Egypt, calling out Israel from Egypt to His promised land, there was no excuses. Every man had to display the blood. Quando Deus começou o êxodo do Egito, chamando Israel a sair do Egito para sua terra prometida, não houve desculpas. Cada homem teve que exibir o sangue. And today the Exodus is calling out of the systems into the bride. No matter how much system you're in, it still requires a token of the life of Jesus Christ again. Nothing else will work. Still the token is required. E hoje, o êxodo está chamando a sair dos sistemas para entrar na noiva. Não importa quanto você esteja no sistema, ainda se requer o sinal da vida de Jesus Cristo novamente. Nada mais funcionará. O sinal ainda é requerido. Every man, no matter if he was a loyal man, he might have been the Pharaoh of Egypt, and he was the most important man of the day. But the token had to be applied to him no matter how important he was. Todo homem, não importa se era um homem leal, ele poderia ter sido o faraó do Egito, e ele era o homem mais importante do dia, mas o sinal tinha que ser aplicado a ele, por mais importante que fosse. Whether he's a bishop, priest, whatever, president, king, potentate, monarch, that had nothing to do with it. God only recognized the token, the coveted people. Quer ele fosse bispo, sacerdote, o que quer que fosse, presidente, rei, potentado, monarca, isso não tinha nada a ver. Deus só reconheceu o sinal, o povo da aliança. Um homem que está morto em Cristo. Você pode chamá-lo de hipócrita, chamá-lo de qualquer coisa que você desejar. Ele nunca alterará por causa disto. Agora, quem edifica a igreja de Jesus? É a revelação. É a revelação que leva o homem a sair de um sistema criado por outro homem. Se não for a revelação, as pessoas ficariam sempre presas em um sistema. Sempre aconteceu isso, um êxodo, uma saída. Moisés chegou no Egito para provocar o êxodo. Jesus chegou na Judéia para provocar um êxodo, para tirar de dentro das sinagogas daqueles dias, aqueles que estavam preordenados para saírem, para seguirem-no. E sempre foi assim, sempre há uma chamada. Mas para ouvir esta voz, não é qualquer pessoa que ouve, ele tem que enxergar, ele tem que ouvir perfeitamente quem é que está chamando. Agora, todo o sistema criado por homem, cedo ou mais tarde, ele vai terminar. Seja ele grande ou pequeno, bonito ou feio. Agora nós encontramos em São Mateus capítulo 16, começando no verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então os discípulos certamente ouviam os comentários que falavam acerca de Jesus. Existiam vários comentários. Então eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas nós encontramos que os religiosos, os sacerdotes, eles tinham uma outra reputação, Jesus tinha uma outra reputação para eles.
Eles o chamaram de Belzebu, de impostor, de separador. Eles o chamaram disto, de destruidor de igrejas. Agora, aquele espírito não morreu. Aqueles que são chamados por Deus para saírem, eles chamam as pessoas que são usadas por Deus para pregar a verdade de separador, de ismo, disso, daquilo, outro. Mas eles chegam até o divisor. Eles não sabem nem usar o nome, fala o divisor. A ira toma conta, o divisor. Mas quem divide é Deus, gente. Quem separa o joio do trigo é Deus. Não é o homem em si. Há uma inspiração. Não há um proselitismo em nada. Há simplesmente um grito de liberdade. Saia do sistema. Saia disto. O sistema não morre, porque o sistema é o nicolaísmo. Ele começou lá no princípio, nas eras da igreja. O domínio. E sempre vai ter pessoas para seguir, porque eles não têm coragem de serem livres. Vivem presos por um sistema, têm medo de serem livres de um sistema ultrapassado, de coisas erradas, de instruções erradas. Prende as pessoas no medo. É um sistema do medo. Era como éramos as crianças há algumas décadas atrás. Então os pais criavam medo nos filhos. Era tanta superstição, era mula sem cabeça, era isto, mais aquilo. Então os meninos eram medrosos, com medo daquilo. Então formava-se aquele caráter de medo. Estão aí pregadores medrosos. Mas o que dizem os homens ser o filho do homem? Boas coisas às vezes. João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas chega a hora de cada um mostrar o que é. Chega a hora de cada um mostrar as suas cores. Então Jesus se vira para os seus discípulos e lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, que resposta maravilhosa! Quem será que colocou aquelas palavras na boca de São Pedro? Foi seu conhecimento intelectual? Foi seu grau de bacharelado? Seu grau de doutorado? Vejamos. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Oh, que coisa! Então quem que edifica a igreja é Deus através da revelação. Então quem tira o homem do pecado é Deus. Quem leva o homem ao arrependimento e à confissão de seus pecados é Deus. Se Deus não levar o homem ao arrependimento, não adianta você ficar pregando para ele, mostrando para ele. Ele tem que ter aquela semente lá dentro dele. Então Jesus responde: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é a revelação. Deus é quem edifica a sua igreja, e Ele é quem tira os seus do sistema. Não é nenhum prosélito, são chamados. É aquele que ouve o grito e sabe reconhecer, bater suas asas e ganhar a liberdade. Ficou quieto, ficando quietos até ouvir a voz do Senhor.
Então as pessoas às vezes começam a dizer: eu sou de tal lugar, eu pertenço a tal igreja, eu pertenço a isto, eu pertenço à maior igreja. Não, isso não faz nenhuma diferença. Eu sou da maior igreja da mensagem no Brasil, que diferença faz isso? Você vai ficar só porque é a maior igreja? Tem medo de perder o prestígio? Perder dízimos? Então as pessoas rumam às suas denominações. Eu sou isso, eu sou aquilo. Fique quieto. Deus é o que estabelece sua igreja. A mensagem Mistérios Predestinados de Sua Vontade. É a quarta da série Adoção. Fique quieto. Deus é o que estabelece sua igreja. Filhos e filhas de Deus. Deus, deixe-me viver para ver isso. É a minha oração, tão próximo que eu quase posso senti-lo com minha mão, com minhas mãos. É Deus quem estabelece a sua igreja, através da revelação, através da palavra, porque ninguém pode vir a Jesus, receber a palavra da vida, se Deus não falar ao seu coração, porque os sistemas prendem as pessoas. Eles têm muitos frutos às vezes. O profeta chega a dizer que os sacerdotes tinham mais frutos do que o próprio Jesus. Jesus foi chamado de tudo quanto é coisa ruim. Jesus foi chamado de sem educação. Jesus foi chamado de falso. Quando Jesus curou aquele homem cego de nascença, e aqueles fariseus estavam discutindo com ele, então eles diziam: nós não sabemos de onde é este homem, de onde ele surgiu. Então ele respondeu: isso que é maravilhoso. Mas ele vem aí, se ele é pecador, se ele é pecador, eu não sei. Eu de uma coisa eu sei, eu era cego. E ele abriu os meus olhos. E ele fez com que eu visse a verdade, a mensagem. Na verdade, a palavra, a mensagem da cruz, ela causa divisão. O próprio Jesus falou: doravante estarão pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra. Estarão dois divididos na casa, porque um enxergou a verdade, o outro não enxergou, pronto. É desta forma, meus irmãos. Então nós devemos seguir a Jesus e não seguir um homem. O sistema vai continuar. Os espíritos não morrem. Um homem sai, outro assume. Desde o princípio foi assim. A Igreja Católica teve o seu primeiro Papa. E ela foi se fortificando. Terminou o primeiro, ele morreu, terminou o segundo. E hoje nós ficamos sem o Papa? Não, tem um aí. O sistema sempre tem a quem vai permanecer na cabeça. Mas Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. São Mateus 16, 24. Olha o 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então vejam bem. Não olhe para trás. Sigamos, levando a nossa cruz. Leve a tua cruz até o fim. Não renuncie à sua cruz. Seu coração foi aberto, seus olhos foram abertos. Dê ouvido então à voz do Espírito. E o seu destino é a vida eterna com Cristo Jesus.
Te agradecemos, ó Pai, pela vida que o Senhor tem dado a nós, pela revelação da Tua palavra, pelos nossos olhos terem sido abertos, e pela fé, pelo amor, pelo respeito que o Senhor tem dado aos nossos corações, para amar uns aos outros, para querer o bem uns aos outros, porque em nossos corações não tem o ódio, não tem rancor, não tem mágoa, mas superabunda a gratidão, superabunda o amor, superabunda o gozo celestial. E nós desejamos que todos alcancem a cura no corpo, na alma, no espírito. Nós desejamos que todos tenham a luz da revelação da Tua palavra, que é tempo de sair de algo que tem passado e seguir para frente olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Conceda que isso, ó Pai, aconteça com cada um dos nossos irmãos, que eles possam, Pai, prosseguir adiante, olhando para a cruz, olhando para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.